Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês que vêm assistir o nosso seminário da nossa disciplina Seminário Temático Interdisciplinar 2, tendo como professora docente a professora Aline Costa, nossa tutora presencial Cleva Assunção Lima. E nesses seminários nós vamos falar sobre diversidade religiosa e de fase geracional. Vamos falar também, conhecer as gerações, concepções na literatura dos veteranos e geração alfa, conhecendo as religiões, a religião na literatura, livro Um Sonho no Caroço do Abacate e um filme indiano, Pecado, Intolerância Religiosa, Cordel, Fé, Religião, Amor e Respeito, de Baruch Bessa. E para falar sobre as gerações, conhecendo as gerações, temos a geração de veteranos, que respeita a hierarquia e a autoridade, valoriza a família e o trabalho e a moral, são dedicados, conservadores. Tem também a geração do Baby Boomer, que deseja casa própria, geração da TV, quer estabilidade na correria e vida financeira, geração paz e amor. Temos também a geração X, que é a geração que valoriza a vida pessoal, o consumista e materialista, empreendedor, pragmático e seleto, geração de sucesso. Temos também a geração Y, que tem boa autoestima, Nessa geração Y também temos os desafiador, tem mobilidade digital, preza a qualidade de vida e é disperso. A geração Z, que é os nascidos entre 1998 a 2010, é os nativos digitais, multitarefas, amigos virtuais, trabalho remoto e consumo online, independentes, participativos em manifestações. Já eles pensam e aprendem diferente, vivem da tecnologia digital, boas habilidades, com dedo polegar, participam de redes sociais. Já na geração alfa, que é essa a partir de 2010, que é a geração que estamos vivendo agora, são os nativos digitais, multitarefas, amigos virtuais, trabalho remoto e consumo online, independentes, participativos em manifestações. Conhecendo as religiões. A diversidade religiosa, ela representa a grande quantidade e variedade de religiões no mundo. O cristianismo, islamismo, espiritualismo, o judaísmo, budismo, sikhismo, candomblé, jainismo, umbanda e outros, manifestam-se através de crenças, cultos e rituais. São professadas por pessoas de diferentes gerações, lugares e culturas. Vamos falar um pouco também sobre as três principais. As 8 maiores religiões do Brasil, quais são, de onde vieram e em que acreditam. Os brasileiros mostram-se também na sua divisão religiosa, marcada pelo sincretismo entre religiões cristãs e ritos de matriz africana ou indígena. Na última pesquisa realizada pelo Datafolha, foi revelada que 50% dos brasileiros são católicos, 31% são evangélicos e 10% não possuem religião. Confira aqui alguns detalhes sobre essa curiosidade da pesquisa. O católico apostólico românico da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. Aproximadamente 50% dos brasileiros declaram-se ser católicos em pesquisa realizada pelo Datafolha. A Igreja Católica Apostólica Românica é a denominação cristã com o maior número de membros do mundo. A ser
sede da Igreja Católica fica na cidade do Vaticano e é comandada pelo Papa, líder máximo da instituição e responsável por disseminar os dogmas da religião. O catolicismo foi traduzido ao Brasil pela Ordem dos Jesuítas. Na época da colonização, os missionários catequizaram os índios e fundaram escolas que ajudou a espalhar a religião pelos países. Os católicos acreditam na Santíssima Trindade, ou seja, em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que ao mesmo tempo é em três e é o único Deus. Acredita que Jesus Cristo, encarnação do próprio Deus, que revelou aos homens que para dar a conhecer a glória, o amor, misericórdia de Deus, o cristianismo prega que Jesus morreu crucificado, mas ressuscitou após 3 dias e ascendeu ao céu, lavando com o seu sangue todo o pecado da humanidade. Os católicos também creem na Virgem Maria e dos santos, atendem às orações dos seus devotos. Já o 2, que é a Igreja Evangélica, ficou com 31% dos brasileiros disseram ser evangélico na pesquisa. É uma designação generalista para as denominações cristãs surgidas após a Reforma Protestante, embora as denominações evangélicas tenham uma raiz comum. As superdivisões de religiões conseguem ser bastante diferentes entre si. O evangelicismo pode ser caracterizado em 3 grupos: pentecostais e neopentecostais, evangélicos de missões, evangélicos não determinados. As crenças. Os evangélicos creem que a Bíblia é a palavra de Deus e que, portanto, deve ser obedecida e espalhada entre os povos. Acredita que Jesus sofreu, morreu como forma de expiação dos pecados da humanidade. Os evangélicos não possuem tantos ritos em seus cultos, que são dedicados ao estudo das passagens bíblicas. Diferentemente dos católicos, os evangélicos não acreditam em santos e oram exclusivamente a Jesus. E por fim, no terceiro lugar, temos na pesquisa do Datafolha 3% das pessoas que não professam nenhuma fé, que não têm nenhuma religião. Então, boa noite, pessoal. Dando continuidade aqui, a gente tem que, para uma está passando o slide e a outra, né? Então, continuando aqui, nós vamos falar aí o aspecto da religião na literatura. Locke, 2000, ele afirma que a literatura ela tem sido uma forma privilegiada de responder aos questionamentos humanos
Ou seja, eles praticavam aí a religião judaísta. Aí esses pais, né, ele era da região ibérica. Aí quando eles vieram, moravam na região, era próximo da Rússia, né? Aí ele conta que a mãe dele tinha um sonho de conhecer a fruta, o abacate, que no caso na região lá, além de ser rara, era cara. Aí quando eles vieram fugidos do Holocausto, né, que foi a perseguição em grande número de judeus, né, que resultou em várias mortes, eles vieram fugidos para o Brasil. Nisso, o pai do menino, desse narrador, ele pega e coloca o filho em um colégio católico. Colégio Padre, que eu não me lembro agora. Aí ele coloca, o diretor ele aceita, por considerar, dizer que o colégio é moderno, ele aceita, mas ele já avisa, né, porque o colégio, ele em grande número, era um colégio católico, então todas as pessoas faziam parte da religião católica, e eram brancos, né, de uma classe alta, a maioria era filhos de fazendeiros industriais. Aí o diretor ele afirma a seguinte frase no livro, né, esse seguinte trecho. Ele afirma: nossos alunos são todos filhos da classe alta, fazendeiros, industriais, a nobreza do país. Está na hora de a gente abrir o colégio. Estes meninos só convivem entre si, não conhecem outras pessoas. Acho que você terá problemas. Vão gozar de sua cara, vão lhe hostilizar, talvez até bater em você. Uma coisa eu lhe peço: aguente. Não é só por você, é pelo colégio. É até por essa rapaziada, para que eles melhorem como pessoas. Você promete? Você vai ficar firme? Então, nesse trecho aí, a gente já vê, né, que o que vai acontecer durante a narrativa. Então, no livro, de forma geral, ele é hostilizado, né, ele é perseguido por causa de ser de uma religião diferente. Então, é o preconceito religioso, ou seja, por causa de xenofobia, né? E o menino, ele acaba, no decorrer do livro, se assustando consigo mesmo, porque ele sofreu preconceito religioso. Só que ele acaba, mesmo sofrendo esse preconceito, o livro também aborda outro preconceito, que é o preconceito racial. Que quando o menino, ele chegou para o menino novo na escola, né, que mesmo sendo da religião católica, ele era negro. E todos acabam vendo diferente esse menino. Então a gente às vezes é hipócrita, né? Esse livro mostra que a gente é hipócrita. Porque às vezes a gente julga uma pessoa por ser diferente, né? Sendo que outras pessoas
comprou de uma pessoa e falou que foi um Deus que tinha mandado aquele símbolo e tal para as pessoas venerarem aqueles símbolos e pecar sabendo disso, né? Que Deus não faria isso, porque foi o colar dele. Então as pessoas começaram a se questionar e pecar, induz essas pessoas a se questionarem ao que estava seguindo. Então muitas pessoas aí no filme, elas descobrem, né, que no caso aí, esse hindu, ele utilizava, né, da religião
Então aí eu vou fazer a leitura aqui, como eu disse, né? Como uma resposta, né? Eu vejo como uma resposta a questão da intolerância religiosa. O título, né, é Fé, Religião, Amor e Respeito. O cordel começa assim: respeite mais, julgue menos, perdoe mais, condene menos, abrace mais, empurre menos, faça mais, fale menos. E se o assunto for religião, seja razão, seja sua razão, mas também seja coração. Aliás, seja plural, seja corações, de todas as crenças, de todas as cores, de todas as fés, de todos os povos, de todas as nações. Não transforme sua fé em um cerca de arames farpados. Use ela para se transformar em alguém melhor que antes, em alguém melhor que ontem. Se transforme. Transforme alguém. Afinal, do que vale uma prece se você não vai além? Se você não praticar o bem, pratique o bem, sem olhar a quem, sem se preocupar com a crença de ninguém. Pois acredite, Deus não tem religião também. Deus é o próprio bem. Deixe Deus ser o Deus de cada um. Deixe cada um ter o Deus que quiser ter. Seja você e deixe o outro ser o que ele quiser ser. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. O cordel aí, né, ele faz parte do livro Poesia com Rapadura. Eu achei ele propício, né, para apresentar para vocês, porque a gente vê que no mundo, né, no Brasil há casos, né, porque a gente, vamos supor, não tem como ver o todo, mas a gente sabe que existe casos de intolerância religiosa. E eu vejo esse cordel aí como uma resposta muito clara, muito objetiva, porque mesmo que a gente não consiga, né, compreender a religião do outro, mas que pelo menos a gente respeite, né? Para finalizar, né, nós trouxemos essa frase aí, né, como imagem. Eu vou pedir, alguém pode ler aqui? Respeite o ponto de vista das pessoas. Às vezes estamos vendo a mesma coisa, porém de forma diferente. Então